Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar dos animes dessa temporada. Porque eu sei que muita gente está querendo saber quais animes vão estrear para poder assistir. Então aqui eu vou trazer a primeira lista dos animes que eu vou assistir nessa temporada. Então, para saber mais, vem comigo e bora lá! E o primeiro anime da lista é o Renjin no Salad. E esse anime acompanha a história de um protagonista que era um detetive. Na verdade ele é um detetive, só que é um detetive meio falido, né? Ele não está indo muito bem na profissão dele ou alguma coisa do tipo. E do nada ele encontra uma garota cheia de poderes que veio de um outro mundo, veio de um mundo de fantasia. Ou seja, é um isekai reverso, né? É uma garota lá de um mundo de fantasia cheia de poderes que veio parar no Japão. E agora essa menina muito, assim, de um mundo completamente diferente, vai ter que se adaptar ao Japão comum, né, o nosso mundo tradicional, e provavelmente vai se meter numas enrascadas junto com ele, porque ele é detetive e ela deve auxiliar ele em algumas coisas, e ela parece muito doida mesmo, e aí eles vão fazer um monte de doideira, e ela no início parece não ter muita noção, e sai usando magia no meio das pessoas, sai voando no meio do nada, assim, então parece que vai ser uma coisa muito engraçada, e inclusive, o foco desse anime não é o romance como muita gente pensa, é a comédia. Ele é comédia pura e parece ser muito engraçado, e essa obra é muito elogiada pela comédia. Porque assim, além de ter um cara todo frustradão e meio sério entre aspas, e uma garota muito doida com poderes no meio do Japão, também começa a aparecer outras pessoas daquele mundo de fantasia, porque a porteira tá aberta lá, né? Então um monte de gente daquele mundo começa a vir, é um bando de doido, né? Tanto que no nome do anime tem excêntricos, né? Tipo, é um bando de gente doida e excêntrica. Então vai mostrando a relação deles, aparecendo um pessoal novo, muito doido, e a história vai se desenvolvendo com muita comédia. Então o foco é esse. No caso, a comédia. E também tem um bocado de Slice of Life. Mas muita gente que conhece o material original fala que o Slice of Life dessa obra é muito corrido. O que é estranho, né? Porque normalmente Slice of Life tem tendência a ter um clima muito mais lento, ser bem mais cadenciado. Dizem que o Slice of Life aí é bem mais rápido, o tempo passa, os meses passam de forma muito mais rápida, o que pode ser interessante para quem quer algo mais dinâmico. Então fica aqui a primeira recomendação. E o próximo da lista é Karazu wa Aruji. Esse anime conta a história de um mundo alternativo onde humanos convivem com uma outra espécie que é meio que um mestiço, um mix entre humanos e corvos. Então são humanos que viram corvos ou vice-versa. E a convivência entre essas duas espécies não costuma ser muito pacífica. Então esse é o cenário do mundo. E a gente acompanha um protagonista que ele não é necessariamente tão bom nem na arte de combate e nem nos estudos, mas que misteriosamente ele é chamado pelo príncipe, o príncipe lá do Império, para ir para o Império mesmo, ir lá pro centro, lá pro palácio, né? Ir para trabalhar para ele. O que é estranho, né? Porque como que um cara que aparentemente não tem muitos talentos é chamado pelo príncipe? Então você já percebe que ele esconde alguma coisa. E aí ele vai começar junto com esse príncipe a trabalhar em vários mistérios. Então vai ter uma série de assassinatos, vai ter um bocado de ação, vai ter invasão, inclusive uma droga misteriosa que vai aparecer lá no Império. Então esse anime, ele em alguns pontos lembra um pouco Kusori no Hitorigoto e aquele da Consorte Corvo. Isso por ser um anime histórico, ele tem essa pegada histórica, e também por estar num local, ou num harém, ou no Império, em algum lugar fechado. Vocês entendem a semelhança, né, que eu tô querendo dizer. Mas, por outro lado, a semelhança para por aí. Porque, por mais que ele também tenha algo sobrenatural, igual a da Consorte Corvo, ele não tem romance, ou praticamente não tem romance, e ele é muito focado na ação, certo? Então, para visualizar, é isso. Um mundo que vai ter guerra, vai ter combate, mas também vai ter lá os mistérios dele, que vão ser bem interessantes, casos para se resolver, e esse anime é uma aposta até bem interessante para quem gosta dessa temática. E o terceiro anime da lista é Yozakura-san. Esse anime dos novos é um dos mais aguardados pelo público de anime. E ele conta a história de um garoto que perdeu a família em um acidente quando ele era bem novo, e depois daquilo ele se retraiu muito, se tornou muito antissocial, muito tímido, e assim, ele tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas porque
ele tinha aquele medo de perder as pessoas que ele ama de novo. Então, né, ele tem esse passado triste e ele tem também uma amiga de infância, que é essa tal de Yosakura. E ela, inclusive, no velório dos pais dele, falou que ela nunca ia sair do lado dele, que ela ia ficar pra sempre. Né? Uma forma de consolar ele, porque estava simplesmente arrasado. E aí, com o passar do tempo, ela realmente, dos anos, ela continua ao lado dele, até que um dia, do nada, ele tava lá na escola e um cara da escola chama ele pra um canto pra conversar. Algum professor, diretor da escola, tá? Chama ele pra um canto e tenta matar ele. E aí ele é salvo por uma galera muito bizarra e ele é levado para o núcleo da família da garota. Então, ele descobre daquele jeito que a família dela é uma família de espiã muito doida. Só tem doido naquele negócio. E aí é muito engraçado que ele fica, tipo, perdido. Tipo, caraca, vocês são uma família de espião? Como que você nunca me falou isso? Aí a menina, é normal. Em vez de a gente, sei lá, lidar com alface e rabanete, a gente lida com informação e armas. É quase a mesma coisa. Não, velho, não é a mesma coisa. Aí ele fica bolado e fica sabendo que aquele cara que tentou matar ele é um membro da família dela. Também um dos irmãos dela, o mais forte de todos. E que ele, né, fez uma promessa que ia proteger ela, porque uma vez ela quase morreu e tudo mais. E aí ele fica afastando todo mundo de perto dela. Ele é tipo aquele cara que não deixa ela se relacionar com ninguém, aquele cara bem chatão. E ele ia matar esse protagonista. E aquele bando de doido da família da menina fala que a única forma dele se salvar do irmão dela é se ele se casar com ela. Porque tem uma regra na família que diz assim, olha, você não pode matar outra pessoa que seja da família. Isso inclui uma pessoa que é casada, né? E o casamento lá também deles é só uma troca de aliança, uma coisa mó fácil. Não tem cerimônia e tudo mais. E aí ele reluta no início, só que a coisa fica tão feia que ele é obrigado a casar com a menina. Então meio que eles já casam assim logo de início. E aí ele vai descobrindo mais sobre a menina, sobre a família, que é um bando de doido mesmo. Você vai ver que os caras são muito esquisitos. E aí descobre que na verdade ela é uma chefinha. Ela é a chefa daquela família, porque ela não tem habilidade. Normalmente quem não tem habilidade vira o chefe. Porque essa pessoa que não tem habilidade, coincidentemente, tem capacidade de gerar mais pessoas muito poderosas fisicamente. E lá a galera quase é meio que sobre-humana. E então já indica que ele vai ter que tentar fazer filhos nela e essas coisas do tipo, né? E aí eles fazem o casamento e tal e começa a missão deles. Porque logo de início ele vai ter que também proteger ela de algum atentado. Então o anime vai começar a contar a história desses dois. Ele tem romance, óbvio que vai ter romance entre os dois. Vai ter muita comédia, porque é um bando de bicho bizarro. Aquela família dele é muito doido, o irmão é muito doido. Ele é meio engraçado também. E vai ter, a diferença é que ele tem um bocado de ação. Ele tem muita ação, ele tem muita aventura, muitas missões pra proteger a menina e tal. E a menina é aparentemente meio inútil fisicamente. Então ele tem a obrigação como marido também de proteger ela. E assim vai se desenrolar a história, que promete ser muito interessante. E o próximo anime da lista é Jisan Basan, que conta a história de um casal de velhinhos. E sim, os velhinhos são os protagonistas, que estavam também lá no final da vida deles, já não tinham muitos planos e muitas expectativas. E assim, logo de início ele até traz algum drama, porque mostra os desejos do velhinho, do cara, do que ele queria ter feito, ter tido uma lua de mel decente com a esposa, mas como ele não tinha dinheiro, ele não conseguiu. Então mostra um pouco das frustrações deles, do que eles não fizeram na juventude deles e tal. Só que do nada acontece sei lá o que eles rejuvenescem. Então eles voltam a ficar novinhos, e os dois assim são mó bonitos, né? Era um casal muito bem aparentado. Aí eles voltam a ser novos e têm outra chance de viver a juventude. Então assim, é tudo um recomeço, porque é interessante que eles botam até o relacionamento deles sendo meio que um recomeço, né? Eles são casados, são tudo igual, mas tem algumas coisas que dá pra perceber que eles são meio que deslocados. Eles fazem algumas coisas de casal que é como se eles já não soubessem mais o que é isso, pela idade, pelo tempo que passou, sabe? E também é interessante porque até as pessoas da família ficam encantadas com eles, porque assim, tem uma menina lá que chega uma hora, é membro da família, assim, aí olha pra ele e fala, caraca, ele é muito meu tipo, porque o cara é meio bonito, né? Então assim, vira uma confusão e é muito engraçado. Por mais que o início tenha essa pegada meio de drama, vai ser bem curto, mas também não é o foco da obra. O foco mesmo é a comédia. Além também de abordar um pouco esse tema, de ter uma segunda chance de fazer aquilo que você não conseguiu fazer. Porque pense bem, se você pudesse voltar alguns anos atrás, o que você faria?
Todo mundo tem alguma coisa que faria algo diferente. Então, abordar isso é sempre muito interessante. Então, fica aqui mais uma indicação que pode ser bem legal. E o próximo da lista é Blue Archive. E esse anime se passa em uma cidade onde tem vários pequenos distritos. E esses distritos são comandados por instituições educacionais, vulgas escolas. Então, basicamente, cada escola comanda um distrito dentro de uma cidade. E existe um órgão que está acima dessas escolas, que é um conselho estudantil. É basicamente um conselho estudantil, é uma temática para dizer que são um bando de adolescentes cuidando de uma cidade. E aí tem esse conselho estudantil e ele vai ficar regulando as coisas, o que cada um pode fazer, enfim, vocês entenderam. Só que, de repente, o presidente desse conselho estudantil desaparece completamente. E como fica um vácuo de poder, começa a acontecer uma série de problemas. E o medo é que isso vire um caos, que as várias escolas comecem a guerrear entre elas e várias pessoas queiram tomar o poder. Enfim, vácuo de poder não existe, né? Quando alguém sai, alguém tenta pegar esse lugar. E quando isso acontece, é treta na certa. E para evitar o caos, eles chamam o clube de investigação, que é onde estão as protagonistas que nós vamos acompanhar. E aí, essas garotas vão começar a investigar esses mistérios, investigar o porquê, o que aconteceu com o presidente, por que ele sumiu, o que aconteceu com ele, à medida que tentam evitar o caos total. Meio que uma anarquia ou uma guerra. E assim, esse anime é baseado em um jogo. Portanto, não tem material original, tipo mangá, light novel, é um jogo. Então, o foco desse anime é ação, investigação e um pouco de mistério. Pode ser interessante. E o último da lista é Tensei Kizoku. E esse é o Isekai da lista. E ele acompanha a história de um garoto, como vocês sabem, morreu no mundo dele e foi pro mundo de fantasia com as memórias dele. Só que nesse mundo, ele não é particularmente tão poderoso fisicamente e nem tão inteligente. Então esse é o diferencial, não é aquele padrão de um cara super overpower e tudo mais. Mas ainda assim também não é aquele inútil que você vai ficar com raiva. E esse é o diferencial desse anime, porque embora ele não seja tão forte nem tão inteligente, ele tem a incrível habilidade de ver o status da pessoa. Então ele consegue perceber o que a pessoa tem de melhor. Ele consegue identificar quem são os talentos, quem são as pessoas mais talentosas e chamar elas pro grupo dele. Então ele tem o objetivo de pegar uma pequena província que ele vive, um lugarzinho lá pequeno, e transformar aquilo em um lugar grande. Então ele tem sim que conseguir muita coisa, ele vai ter que ir atrás de melhorar a situação da família dele, daquela província dele, e para isso ele vai usar a habilidade dele para recrutar as melhores pessoas. Então ele vai conhecer um monte de gente nova, pessoas muito habilidosas, e vai fazer um time. Então eu acho isso muito diferente, uma pegada fora dos padrões do Isekai, porque pegar alguém cujo maior talento é reconhecer o talento dos outros é uma coisa rara. Então você vai ver várias pessoas talentosas trabalhando em equipe e ele meio que sendo a junção entre todos. O que me deixou bem empolgado, porque eu achei meio fora da caixinha. O que me agradou bastante. O problema desse anime, indo um pouco mais a fundo agora, é que eles têm uma mania nos animes de colocar gente muito nova. Ele é muito pirralhinho e isso pra mim fica um pouco estranho, porque por mais genial, por mais inteligente que seja uma pessoa, mais habilidosa que seja uma pessoa, se ela tem 7 anos, 10 anos, ela não vai ser líder de nada, né? Tipo assim, nossa, esse menino é genial, beleza, daqui uns 5 anos toma 14, 15 anos você toma o poder de alguma coisa, certo? Porque com 7 anos não vai rolar. Então eu sei que naquela época, né, quanto mais antigo, mais cedo era considerado adulto a pessoa, né? Então 15 anos, 14 anos, dependendo da época, já era adulto. Mas, pô, tem limite, né? Botar, sei lá, menos de 10 fica estranho. Mas então é isso. Esses são os animes que eu vou ver com certeza. Mas vale lembrar que esse é o segundo vídeo. Eu já gravei um vídeo sobre 2 animes que eu vou ver também. E ainda vou trazer um terceiro, certo? Eu tô fazendo por ordem de estreia. Botei aqueles 2 que vão estrear mais cedo. E esses agora que vão estrear essa semana e até na próxima também. E depois eu vou fazer um último, certo? Então, para não perder, se inscreva no canal, porque eu falo sobre vários animes aqui. E também deixa um like, porque ajuda demais. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.